Finalmente chegamos ao fim do livro de Juízes. Vai falar? Aumenta um pouquinho o volume. Tem que abrir o arquivo lá atrás. E nós vamos ver então do capítulo 17 ao 21. E como eu sempre tenho dito para vocês, tudo o que está na Bíblia tem relação de causa e consequência. Ela não foi montada de uma maneira aleatória. A nossa Bíblia foi montada no seu cânon numa sequência histórica. E quem gosta de história sabe que os acontecimentos, os fatos que acontecem numa sociedade, numa nação, numa determinada época, trazem consequências para as próximas gerações, para os próximos pontos da história. Não é diferente na Bíblia, porque afinal de contas, a Bíblia também é um livro que conta a história de um povo. E o livro de Juízes é montado assim. Acontece que o período de Juízes é um período bem, vamos dizer assim, anacrônico, porque muita coisa acontece concomitante, muita coisa acontece com pouco tempo de espaço, e às vezes acontece apenas com separação geográfica. Tem juízes no sul, juízes no norte, juízes de um lado do Jordão, juízes do outro lado do Jordão, mas o fato é que é um período. A gente só vai seguir mesmo uma cronologia de juízes quando, terminado o livro de Juízes, vem o sumo sacerdote Eli. Aí sim, é uma sequência histórica, porque vem o sumo sacerdote Eli e depois vem Samuel, o último juiz. Mas aqui no livro de Juízes é um compilado de histórias. Nós não temos a exata ordem cronológica do surgimento de cada um dos juízes. Só que esses últimos capítulos, eles podem ter acontecido junto dos outros juízes ao mesmo tempo, ou pode ter acontecido posteriormente. Mas alguns estudiosos da história da Bíblia, da formação do cânon, eles colocam esses últimos 5 capítulos aqui como se o autor quisesse colocar um resumo do que foi todo o livro, todo o período de Juízes. Porque as mesmas coisas que aconteceram no livro de Juízes vão acontecer com o sumo sacerdote Eli e com Samuel. Porque vão ser os mesmos fatos históricos, vão ser os mesmos pecados, os mesmos erros que a nação comete durante todo o livro de Juízes, vão cometer em 1 Samuel. Então, alguns acham que esses últimos 5 capítulos foram colocados como uma espécie de resumo para mostrar como que era a situação do povo, por que aconteceu tudo aquilo que a gente viu na história do livro de Juízes. Então, eu coloquei como título o problema da falta de ensino, porque é o que vai saltar mais aos olhos nesses últimos 5 capítulos. Ou o chavão que faz terminar o livro nesses últimos capítulos. Cada um fazia o que parecia correto aos seus olhos. Esse é o chavão. Nesse período, cada israelita faz aquilo que ele acha certo. Porque a liderança estava falhando, o ensino estava falhando. Então coloquei esse título. Nosso texto aqui, espero que todos tenham lido, se não leram, vão poder ler mais tarde. Eu não vou perder muito tempo com a história, como das outras vezes. Eu consegui baixar o número de slides. Então, hoje eu vou falar menos. Começa com a história de Mica. Mica é um sujeito da região montanhosa de Efraim, que, em um determinado momento da sua vida, furta da sua mãe 1.100 moedas de prata. Dá mais ou menos pelas contas, pelas medidas que a pessoa coloca sobre a questão dos talentos e das moedas. Aqui no texto são 1.100 ciclos de prata, o ciclo era uma moeda que tinha um determinado peso, juntando todas essas 1.100 moedas de prata dava 13 quilos de prata. Era uma pequena fortuna, o que ele roubou da mãe. Só que a sua mãe
mulher amorosa, gentil, lançou maldições sobre a pessoa que roubou aquelas moedas. Ela não sabia quem era. Ela simplesmente percebeu que haviam roubado e ela lançou maldições. Uma mulher de má índole. Vocês lembram que eu falei da questão da oração de maldição na última aula que eu dei? Que é um dos tipos de oração, só que é pecado, né? Não é aconselhável fazer. Mas nós encontramos maldição, por exemplo, oração de maldição no Salmo 137. Feliz aquele, ó Babilônia, que jogar teus filhos do despenhadeiro. Isso é uma maldição que o próprio rei Davi coloca ali no Salmo. Só que não é aconselhável fazer, por quê? Primeiro, porque você não deve amaldiçoar. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas, por ela ter lançado maldições por quem tinha roubado aquilo, vocês podem imaginar que tipo de mulher ela era. Ela, no mínimo, se não era uma má pessoa, assim, perversa, ela era, no mínimo, uma mulher que não tinha lá um senso religioso muito forte. Senão ela não faria isso. Mica devolve as moedas para ela. Ele chega lá, olha, lembra aquelas moedas que você lançou maldição? Então, está comigo, foi eu que roubei. Aí, quando ele devolve as moedas, olha o que essa mulher faz. Ela bendiz a Jeová. Ela diz, bendito seja você de Jeová. Cadê o texto aqui? Bendito do Senhor seja você, meu filho. Versículo 2. O Senhor aqui é Jeová, vocês sabem disso, né? Então, quando ele devolve a moeda, a mesma boca que proferiu maldição profere, bendito seja Jeová. E aí ela consagra esse dinheiro para Jeová. No versículo 3, restitui os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que diz, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho. Para fazer duas imagens, uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. E essas imagens ficaram então lá comigo. Ela consagra o dinheiro a Jeová. Nas minhas anotações aqui eu falei o seguinte, essa atitude dela equivale a dar o dízimo do prêmio da loteria. Equivale a dar o dízimo do dinheiro do tráfico. Equivale a dar o dízimo de um dinheiro roubado ou de um dinheiro que teve, além do roubo, o homicídio. Quer dizer, a pessoa, para se sentir livre da culpa, pega, não, eu ganhei esse dinheiro na loteria, tenho esse dinheiro aqui do tráfico, vou dar o dízimo na igreja. Claro que muita gente faz isso, porque eu já conheci gente que faz isso. Enfim, pega o dinheiro sujo e dá o dízimo para a igreja como se isso fosse agradar a Deus. É uma das noções erradas que as pessoas têm sobre essa questão. Então, ela consagra o dinheiro a Jeová para fazer duas imagens. O problema aí não está em consagrar o dinheiro a Jeová, mas dizer que o dinheiro é consagrado a Jeová para fazer os dois ídolos para se adorar. Aí o texto revela que Mica tinha um templo que já tinha várias imagens. E ele coloca essas duas imagens lá, as duas imagens mais valiosas. Ele coloca lá. Além disso, ele faz um éfode, que é um manto sacerdotal, e consagra um dos seus filhos como sacerdote. Irmãos, o pessoal, os israelitas na época de Juízes não sabiam ler nem escrever. Para eles terem contato com a lei de Moisés, eles dependiam dos levitas. Os levitas que soubessem ler e escrever, para ler as leis para eles, para interpretarem e para ensinarem as leis. Muito provavelmente Mica não sabia ler. Muito provavelmente seu filho também não sabia ler. E alguém poderia dizer, bom, mas ele tinha dinheiro, porque pelo jeito a família de Mica era rica. Tinha dinheiro, podia pagar alguém para ler e escrever. Mas, em geral, ali quem sabia ler e escrever eram os levitas. E não tinha levita na região dele. E nós sabemos que não tinha levita na região dele por causa da história do levita que vem logo em seguida. Então, o filho dele não sabia ler e escrever também. O que esses dois conheciam da lei de Moisés para poderem oficializar um culto a Jeová? Então, possivelmente, o que eles faziam era aquilo que está no título da lição. Eles faziam aquilo que eles achavam certo. As ideias sobre o culto, sobre as coisas que aconteciam, eram as ideias que vinham da cabeça deles. Então, ele faz isso.
Essa é a história de Mica. Vamos lá. Em seguida, no capítulo 17, vem a história do jovem levita. No capítulo 18, a gente sabe que o nome dele é Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés. Capítulo 18, versículo 30. Ele vinha de Belém de Judá, quer dizer, ele estava vindo do sul. E ele chega na região de Mica, que é a tribo de Efraim. Ele estava procurando um outro lugar para morar, e o texto não diz por que ele estava procurando outro lugar para morar, já que ele estava lá em Jerusalém, mas pelo texto, a gente vai começar a desconfiar por que ele estava procurando outro lugar para morar. E ele recebe uma proposta de Mica, quando ele passa por ali. Ficarem com Mica, como sacerdote do templo, ele vai receber salário, casa e comida. E aí, ele é consagrado sacerdote do templo que Mica tem na sua propriedade. Possivelmente, ele também seria sacerdote dos empregados, dos fazendeiros em volta também. Ele seria o sacerdote daquela região ali, esse levita. Então, esse levita, ele viu uma boa coisa. Não tinha nada, o culto a Jeová estava uma confusão. Era muito provável que aquela regra que Moisés tinha dado para eles, de que eles deveriam, com as ofertas dadas à tenda do tabernáculo, distribuir para sustentar os levitas, isso devia estar meio confuso, devia estar meio interrompido. Então esse levita possivelmente estava procurando outro lugar para ele poder se estabelecer, não mais como levita, mas um lugar onde ele pudesse se sustentar. E aí ele chega lá e recebe uma proposta, vai receber salário, casa e comida para oficializar um culto. Aí já tem um problema, porque esse levita não podia ser sacerdote. Só pode ser sacerdote os filhos de Arão, os descendentes de Arão. Os levitas não. Ou os levitas que não fossem descendentes de Arão não podiam ser sacerdotes. Então olha só o carreirista que esse levita é. O que o capítulo 17 nos mostra? A corrupção religiosa do povo e os seus erros. Furto, a primeira coisa que a gente vê na história. Amaldiçoar ao próximo. Usar o nome de Deus em vão. Muita gente pensa que usar o nome de Deus em vão é só ficar falando meu Deus o tempo todo. Não. Qualquer atitude que você faça que seja contrária aos mandamentos de Deus, mas você diz que é um servo de Deus, você está usando o nome de Deus em vão. E é isso que ela fez lá, né? Ela amaldiçoou, depois abençoou em nome de Jeová e ainda consagrou o dinheiro para fazer ídolos para Jeová. Então ela usou o nome de Deus em vão o tempo todo ali. A idolatria, claro. Confusão doutrinária, achando que Jeová e Deus estariam interligados ali na questão dos ídolos. No caso do levita, busca por interesses pessoais. Transgressão das leis mosaicas, porque ele não podia ser sacerdote. E aí termina com adágio. Cada qual fazia o que parecia correto aos seus olhos. O que Mica fez correto aos seus olhos? Ele fez a sua própria religião, ele fez o seu próprio culto, ele fez sua própria doutrina. Aí eu pergunto para vocês, não é importante estudar história? Alguém já disse antigamente que se a gente não estudar história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Não é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje? Cada um faz sua própria religião, seu culto, sua doutrina. Existe uma questão muito séria nos dias de hoje, que já está até ficando meio batida, meio antiga, que é o tal do pluralismo religioso. Eu trabalhei com uma pessoa, eu trabalhei numa escola pública que tinha uma vice-diretora, que ela se achava uma pessoa muito religiosa. Será que eu vou mexer na luz? Tem uma escada né? puxada aí. Essa vice-diretora, ela pegava de todas as religiões possíveis aquilo que ela achasse interessante para a vida dela. Então, na sala dela, ela tinha incenso indiano para purificar o ambiente, tinha uma mesinha com feng shui, com aquela areia que o pessoal do budismo e do confucionismo fica mexendo ali para relaxar. Tinha na porta 2 ideogramas japoneses, um significando paz, o outro saúde. Ela era católica, frequentava o centro espírita para passar por algumas sessões de descarrego e também frequentava a igreja evangélica porque ela achava que o que as pessoas mais precisam é Bíblia.
Ela aceitava sempre, toda vez que os gideões apareciam na escola para discutir Bíblia, ela sempre deixava, porque ela dizia o seguinte: essas crianças atentadas de hoje precisam de Bíblia. Então ela pegava um pouquinho de cada religião e formava a religião dela, que é o que faz o pluralismo religioso, que é dividido em pluralismo religioso e pluralismo cristão, que é o que junta pedaços de doutrinas de várias denominações evangélicas e forma uma nova denominação, a denominação de cada um. É exatamente a mesma coisa que o pessoal faz hoje, fazendo no livro de Juízes. A história de Mica e desse levita demonstra claramente isso. Aí entra um terceiro personagem na história. Capítulo 18 entra a tribo de Dan. Essa é a mesma Dan da região de Sansão, que eles vinham da região de Zorá e Estaol. Eu não consegui achar o mapa dividido, mas existe. Se vocês procurarem no Atlas Bíblico ou em algumas Bíblias mais antigas, tem um mapa da divisão das tribos após o período do livro de Juízes. Tem uma Dan no sul, perto de Judá, e uma Dan lá no norte. É a mesma tribo, por causa dessa história aqui. Então, alguns danitas da região de Sansão, Zorá e Estaol, que estavam pressionados pelos filisteus. Os filisteus não foram destruídos com Sansão. Na verdade, os filisteus vão continuar fortes até o reino de Davi. Só Davi, e não foi na história do gigante Golias, não. Foi muitos anos depois é que Davi conseguiu subjugar os filisteus. Então eles estavam pressionados pelos filisteus e eles eram uma tribo pequena. Eles enviam 5 exploradores para achar um outro lugar para morar. Isso já mostrava que a tribo estava meio dividida, porque eles enviam exploradores e não é a tribo toda que vai mudar de lugar. Parece que alguma parte da tribo de Dan ali já estava junta com Judá, né? Inclusive na história de Sansão, aparece lá o pessoal da tribo de Judá indo prender Sansão, porque algumas pessoas da tribo de Dan já estavam mais voltadas para Judá, que era muito forte. Mas a outra parte da tribo resolveu procurar outro lugar. Então enviaram 5 exploradores para encontrar um novo lugar. E eles vão subindo ali a região e chegam até Efraim. Chegam até a propriedade de Mica. Lá, diz o texto, eles reconhecem a voz do levita. Cadê? Versículo 3 do capítulo 18. Estando eles junto na casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Talvez esse moço fosse conhecido lá em Judá e esses danitas o conheciam. Eles encontraram o levita e aí acontece uma outra coisa lamentável, que vai acontecer na Bíblia várias outras vezes. Eles pedem uma consulta a Jeová e o levita dá uma resposta favorável para eles, versículos 5 e 6. Então eles disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que nós levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Mas esse sujeito, ele não era um sacerdote de um templo cheio de ídolos? Como é que ele pode dizer a palavra de Jeová sendo um sacerdote de ídolos? É porque eles realmente confundiam muito as coisas. Vocês lembram que eu falei algumas aulas atrás que, na verdade, o povo confundia Adonai com Baal. Porque Adonai e Baal têm o mesmo significado. Alguns traduzem como Senhor, ou Senhor Todo-Poderoso, no sentido de o dono todo-poderoso, não é o Senhor, como nós dizemos, o Senhor Deus, o nosso Senhor. Não, ele fala o Senhor como um dono de propriedade. Baal também tem esse significado, é um dono de propriedades. Tanto que Deus vai falar lá nos profetas maiores: olha, vocês não vão mais me chamar de meu Baal, meu Senhor. Porque era a confusão que eles faziam, porque as duas palavras tinham o mesmo significado. Só que uma é cananeu e a outra é a mistura lá da língua dos hebreus. Então, esse homem corrupto na sua religião, ele está dando a palavra de Deus para eles. É claro que a gente vai ver na história que ele estava certo, eles vão ter sucesso, sim. Mas a palavra que ele deu foi uma dessas palavras que a gente fala: olha, Deus te diz, não, você vai conseguir sim. Você vai curar, vai dar tudo certo. Foi mais ou menos essa palavra que ele falou, porque o que esse homem podia ter de comunhão com Deus, sendo que ele era sacerdote de um templo, ele era sacerdote transgredindo uma lei e sacerdote de um templo de ídolos pagãos.
Os caras não tinham comunhão com Deus. Mas os danitas, eis que é o problema. Eles queriam uma resposta favorável para eles. Né? Isso acontece com Acabe, com Jeremias. Né? Acabe fala lá, consulta os profetas estão dando uma resposta favorável para ele, mas aí o rei Josafá fala, não tem um profeta de Jeová de verdade aqui? Ah, tem, só que ele só fala mal de mim, eu não gosto dele porque ele só fala coisas ruins de mim. Como se a palavra do profeta manipulasse a vontade de Deus. Então Acabe também pensava dessa forma. Aliás, esse é um pensamento pagão. O pensamento pagão é de que você pode manipular os deuses, a vontade dos deuses. Então, se você diz alguma coisa favorável, você está obrigando o Deus ao qual você está se relacionando a fazer alguma coisa boa, a fazer alguma coisa correta. Então, isso acontece com Acabe, e isso vai acontecer também lá com o profeta Jeremias. Quando o rei Nabucodonosor está para voltar para Judá, para Jerusalém, para destruir tudo, porque mataram o governador que ele deixou lá, os príncipes chegam para Jeremias e falam, consulta a Deus o que a gente faz. Jeremias falou, não, se eu consultar a Deus, vocês não vão fazer. Não, nós prometemos que vamos cumprir o que Deus falar. Ele vai e consulta, ele vem e volta com a resposta. Olha, Deus falou que é para vocês ficarem aqui, não é para vocês fugirem para o Egito. Quem fugir para o Egito vai ser destruído, porque Nabucodonosor vai para o Egito destruir o Egito. Se vocês ficarem aqui, vocês vão prosperar. O que eles falaram para Jeremias? Ah, você não está falando a palavra de Deus, coisa nenhuma, você é um mentiroso. Vamos lá para o Egito. Amarraram ele e levaram ele para o Egito. Resumo da história, morreram todos, porque Nabucodonosor invadiu o Egito, arrasou com tudo, e o general do exército de Nabucodonosor libertou só Jeremias e falou para Jeremias, vá para onde você quiser, você está livre, faz o que você quiser. Só ele sobreviveu. Então, as pessoas fazem isso, elas vão buscar Deus querendo ouvir o que elas querem, querendo como resposta aquilo que está no seu coração. Foi o que eles fizeram aqui. Eles querem uma consulta a Deus, mas consulta a Deus é essa que esse cara podia fazer. E aí eles continuam o caminho, então, encorajados pela resposta favorável, chegam a Laís, uma cidade dos Sidônios, lá no norte, já fora das fronteiras, uma cidade que diz aqui era separada de todos, era próspera, era fértil, não tinha nada de inimizade com ninguém. Eles foram, voltaram para Dan e resolveram levar 600 homens armados para lá. Vocês terem uma ideia de que não deveria ser uma cidade grande e a tribo de Dan já era pequena, esse pessoal, e eles estavam se dividindo, então era pouca gente que ia para lá mesmo, mas eles iriam povoar aquela região ali de Laís. Eles voltam então para Dan, dão um relatório, levam 600 homens armados. E aí no caminho eles passam pela casa de Mica. Quando passam pela casa de Mica, eles pegam o sacerdote e os ídolos. E a proposta que eles fazem para o sacerdote é, venha conosco. O que é melhor para você? Ser o sacerdote de um vilarejo ou ser o sacerdote de uma tribo? Ser o sumo sacerdote de uma tribo? Imagina os olhos daquele levita, aparecendo só as cifras assim. Ainda mais porque eles estavam indo para conquistar um território fértil. Ou seja, era promessa de prosperidade para ele. Esse sujeito ser levita me faz lembrar muito alguns pastores carreiristas que eu conheço, que só aceita ser pastor como de igrejas com um tanto número de membros para cima, e ele vai crescendo e vai crescendo, aí sai um pastor de uma igreja maior, convidam ele larga a igreja que ele está e vai para a igreja maior. Pastores batistas, carreiristas. Isso vários assim. Eles vão lá, levam então esse sumo sacerdote que se alegra com a proposta, no versículo 2, e abandona Mica. Deixa tudo para trás. O Mica, ele tenta alguma reação. Vai atrás deles. Mas quando ele chega lá, ele percebe que eles são mais fortes. E aí ele acaba voltando e ficando sem o sacerdote. E o levita vai com os danitas. Os danitas conquistam Laís e mudam o nome daquela região para Dan, que é o que a gente encontra em alguns mapas, uma Dan no sul, uma Dan lá no norte. O versículo 30 diz: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura que levaram da casa de Mica. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos, foram sacerdotes da tribo dos danitas até ao dia do cativeiro do povo. Vou só trazer isso aqui como curiosidade, não vou me aprofundar muito nisso.
De que cativeiro ele está falando aqui? Se é o cativeiro do Reino do Norte, que foi conquistado pelos assírios, essa tribo de Dan, que é a que está mais ao norte, ela foi a primeira a ser conquistada. A conquista do Reino do Norte pelos assírios foi mais ou menos por volta de 550 a 580 a.C. Muito tempo depois do próprio rei Davi. Pelo menos uns 200 anos depois da separação do reino, em Reino do Sul e Reino do Norte. Ou seja, se for isso mesmo, o que o autor de Juízes está falando, e por causa desse versículo é que alguns autores colocam o livro de Juízes como sendo reorganizado depois do tempo do rei Davi, isso quer dizer então que mesmo durante o tempo de Samuel, mesmo durante o tempo de Saul, mesmo durante o tempo de Davi, mesmo durante o tempo de Salomão, essa tribo de Dan nunca serviu a Jeová. O que explica muito dos pecados do Reino do Norte e da divisão do reino. Porque mesmo com esses juízes, com Samuel e com esses reis, esse pessoal continuou adorando aquela imagem de escultura ali, de Mica. O que situa também mais ou menos o relato dessa história aqui no final do período de Juízes. É bem provável que seja também durante o começo do juizado do sacerdote Eli. Mas o que importa é que durante muito tempo eles ficaram fazendo coisa errada ali. Ou seja, eles estavam adorando aquela imagem, e quem que estava ensinando eles? Diz o texto aqui que foi a descendência desse levita. Ele se tornou realmente o sumo sacerdote daquela tribo e criou uma dinastia ali. E durante muito tempo, sendo ensinados errado, eles fizeram coisa errada ali na tribo de Dan. Por isso a gente nunca mais também vai ouvir histórias sobre Dan. Dan é uma das tribos que perde importância. Nunca mais é citada em nenhum lugar. E aí vamos para o capítulo 19. Agora uma outra história. O levita de Efraim. Esse levita se casou com uma concubina. Arranjou uma concubina. Então a história já começa errada. Porque já começa com ele citando que ele tem uma concubina e que essa concubina o traiu e foi embora para a casa dos pais. Ele, que já não devia ter uma concubina e devia deixar ela embora, foi atrás dela. Ele vai até Judá, ela é da região de Judá, ela volta lá para o sul, ele sai lá do norte de Efraim e vai lá para o sul atrás dela. Então, tudo bem que para nós isso pode parecer estranho, né? Mas para eles, o costume pagão de ter várias mulheres era muito difundido. E às vezes, dependendo da mulher, dava-se mais importância a uma do que a outra. Às vezes, seu primeiro casamento era um casamento de conveniência só para gerar filhos, e ele realmente amava a concubina. O fato é que ele largou a família. Se ela era concubina, é sinal de que ele era casado. Senão o texto diria que era a esposa dele, que era a mulher dele. Para ser concubina é sinal de que ele era casado. Ele larga a esposa e vai atrás dessa mulher. Uma viagem de semanas. Por montanhas e por vales perigosíssimos, porque o reino não estava estabelecido ainda, não havia segurança. Mas ele vai atrás. Quando ele chega lá, ele convence a mulher a ir com ele, mas por alguma razão o pai da menina, da mulher, quer segurar ele. Porque ele fala, não, agora eu vou partir. Não, agora já está tarde, você fica conosco até de manhã, você sai de manhã cedo. Aí eles levantam de manhã cedo, não, espera até o dia de jejum para você sair. Aí ele vai ficando, não, agora já está muito tarde, fica para amanhã seguinte. Ele faz isso várias vezes. A gente não sabe por que razão. Talvez o pai estivesse percebendo que ia acontecer alguma coisa errada. Mas enfim, eles partem. Eles partem, vão andando e eles chegam à região de Gibeá de Benjamim. Na região de Gibeá, ele não entra. Acontece um diálogo entre ele e o servo dele. Olha, o servo dele fala, vamos até aquela cidade ali, vamos parar porque já está escurecendo. E o levita fala, não vou parar numa cidade de pagãos. Eu vou até Gibeá, vamos até Gibeá, mesmo que fique tarde, porque é uma cidade de israelitas. Aí eles vão até Gibeá. Fica muito tarde, eles não acham hospedagem. Mas eles acampam na praça da cidade e passa por lá um efraimita, que estava morando em Benjamim.
e dá hospitalidade para eles. E aí que vem a parte mais lamentável da história, que acontece um crime terrível. Os homens, alguns homens da cidade, vão até a casa do efraimita e dizem claramente para o efraimita: tira para fora esse homem que chegou aí, porque a gente quer abusar dele. Está aqui no texto claramente. O hospedeiro, pela lei da hospitalidade, ele tinha que defender o seu hóspede. Mas é que está. O hospedeiro vira e fala no versículo 24: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhem elas e façam delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. A fala dele dá a entender claramente o que aqueles homens queriam. Mas o que me assombra aqui nessa história é que são israelitas querendo abusar de israelitas e um outro israelita conterrâneo do israelita vítima não dá o mínimo valor para as mulheres. Coloca elas lá, que é para não fazer isso com o homem. Se fosse hoje, ele seria cancelado. Né? Mas aí eles fazem o que tem que fazer com a mulher do levita. Imagina, esse levita, ele abandonou a esposa, foi até ajudar para buscar a mulher, que convenceu ela a voltar para ele, e ela tinha sido infiel para ele. Esse foi o motivo da briga deles, dela ter ido embora. E aí, quando chega a hora do vamos ver, ele não defende a mulher. Ele joga a mulher para os homens ali. E eles abusam dela a noite toda. De manhãzinha eles a abandonam e ela morre na porta da casa do sujeito ali. A reação dele é uma reação que me arrepia até hoje. Porque ele sai, no versículo 27 e 28, e diz o seguinte: levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho, quer dizer, ele já ia embora sem ela. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Imagina ele cutucando ela com o pé: vamos, levanta daí. Ele já estava indo embora sem ela. Então foi uma reação bem esquisita, uma reação sem empatia, uma reação indiferente. Só que depois ele se torna cruel e vingativo. Porque ele pega o corpo da mulher, esquarteja o corpo em 12 pedaços e manda para todas as tribos de Israel. Para que eles vejam o que foi feito. E o povo de Israel que recebia esse pedaço entendeu a mensagem. Não sei como entenderam, mas entenderam que alguma coisa terrível tinha sido feita. E resolvem se reunir para decidir o que fazer. Então foi esses crimes. Os homens de Gibeá cometeram crime, o efraimita cometeu um crime, o levita cometeu crime também. Estava todo mundo errado aí nessa história. Mas o problema é que o levita deveria ensinar a palavra de Deus. O levita devia ensinar a lei de Moisés. E aí vem a hecatombe. Hecatombe é uma palavra grega para grande desastre, grande tragédia. Após receber o recado, os israelitas se reúnem. 400.000 homens, versículo 17 do capítulo 20, contra 26.000 benjamitas. E aí eles fazem uma conjuração: olha, quem não for à guerra vai ser executado. Eles queriam convocar todos os homens de Israel para o exército para destruírem Benjamim. Eu fico vendo eles fazendo isso e penso: olha só, o sujo falando do mal lavado. Eles querendo fazer justiça. Resumo da história. A gente não perdeu muito tempo porque é sangrento o negócio. Israel perde a primeira batalha, os benjamins. Morrem 22.000 soldados de Israel. Israel perde, aí eles vão, consultam a Deus. Deus manda eles de novo para a batalha. Perde a segunda. Mais 18.000 mortos do exército de Israel. A questão das mortes pode não parecer muita coisa diante dos 400.000. Eles podiam continuar enviando soldados, uma hora eles iam ganhar. Mas não ia sobrar muita gente, talvez sobrasse 20.000, porque eles iam enviando. Talvez a disposição geográfica da cidade, de onde estava a Gibeá, favorecesse a defesa. Mas se eles continuassem enviando, uma hora ia morrer todo mundo de Benjamim.
Mas o abalo psicológico da perda de mais de 20 mil pessoas, vendo os corpos amontoados no chão, é terrível. Então, quando chegou na terceira vez, eles fazem oração, eles fazem jejum, eles fazem uma contrição diante de Deus, porque eles choram diante de Deus, aí eles vão para a batalha e vencem. Eles utilizam um estratagema, né? Eles vão para a batalha, dividem o exército em duas partes, uma parte vai para a batalha, quando começa a morrer os primeiros, eles recuam. No que recuam, os benjamitas, já orgulhosos do seu grande feito, vão atrás deles achando que eles vão perder de novo, né? Que eles vão ganhar e os israelitas vão perder de novo. Saem da cidade para tentar arrasar com tudo. Aí a outra parte do exército entra na cidade e põe fogo na cidade. Aí os benjamitas perdem. Mas, olha só, para explicar um pouquinho do porquê Benjamim é uma tribo que vai ser muito importante, tá, irmãos? Eles têm muita coisa errada, eles fazem muita coisa errada, mas o primeiro rei de Israel vem deles. A mulher mais amada de Davi vem deles, e por causa disso, Davi, representante de Judá, tem estritas relações comerciais e políticas com Benjamim, que permanece com Judá mesmo depois do cativeiro da Babilônia, e de Benjamim vai sair o apóstolo Paulo. Então Benjamim é uma tribo muito importante. Mas Benjamim ser assim um povo guerreiro, muito forte, já estava profetizado em Gênesis 49, 27. A bênção que Jacó dá para Benjamim. Benjamim é um lobo devorador, vai se levantar contra seus inimigos. E Benjamim, fora a tribo de Judá, que é muito grande, que se junta com Simeão, e os simeonitas somem porque eles se misturam pelo casamento com os judeus. Benjamim é a tribo que permanece junto com Judá e que mantém a sua etnia, que mantém as suas raízes. Então, é só para lembrar dessa questão. Jacó já tinha profetizado isso. Nas 3 vezes em que vão para a batalha, os israelitas consultam a Deus. Só que nas 2 primeiras havia alguma coisa de errado com o povo. Talvez a intenção deles naquela guerra, talvez o objetivo deles naquela guerra não fosse exatamente fazer justiça divina, mas sim saquear, roubar, violentar as mulheres, enriquecer. Talvez eles tivessem outras intenções no coração, e a gente percebe isso porque a gente pode fazer a pergunta: por que Deus mandou os israelitas irem para a batalha e permitiu que eles fossem derrotados? Por 2 vezes. Sendo que Deus mandou. Por que só na terceira? No versículo 18, Deus apenas indica quem vai subir primeiro. Essa é a pergunta que eles fazem: quem vai subir primeiro? Deus fala: Judá. Na segunda vez, eles perguntam: quem vai subir de novo? A gente tem que ir. Deus fala que eles têm que ir para a batalha. No versículo 18, depois da oração, do jejum e da contrição, Deus ordena que eles ataquem. E Deus promete a vitória. Foi bem diferente a relação. Aí eu peguei alguns paralelos. Vamos lá. Balaão, Números 22. Balaque manda lá o seu exército, o seu general, convocar contratar Balaão. E Balaão fala: olha, eu não posso falar nada contra o povo de Israel se Jeová não permitir. Aí ele vai consultar a Deus. Mas faz o seguinte: espera aqui que eu vou consultar a Deus. Ele vai consultar a Deus. Deus fala: não é para ir. Então Balaão vira e fala: olha, eu não vou. Aí Balaque manda uma segunda leva de soldados com mais riquezas ainda. Balaque fala: tá bom, vou consultar a Deus. O que Deus falar, eu vou falar. Aí Deus fala: vai. No meio do caminho tem aquele episódio da mula de Balaão, demonstrando claramente que a vontade de Deus não era que ele fosse, mas era que ele ficasse. Nossa, então por que Deus mandou? Porque o coração de Balaão desejava ir, desejava ganhar aquela fortuna prometida por Balaque. Então, na verdade, Deus permitiu que Balaão fizesse sua vontade, mas não era para fazer. Na primeira consulta, se Deus falou que não era para ir consultar a segunda vez. Então, é um dos exemplos. Mas também Pedro, em João 21, de 15 a 17, Jesus o interroga 3 vezes: Pedro, tu me amas? Nas 2 primeiras vezes, Jesus não aceita a resposta de Pedro. Na terceira vez, Jesus aceita a resposta de Pedro, porque é a única vez que Pedro dá uma resposta do fundo do coração dele.
Então, a verdade é que os benjamitas deviam ser castigados. Mas o povo de Israel era tão idólatra e tão perverso quanto os benjamitas. Todas aquelas coisas erradas que os benjamitas fizeram, os israelitas faziam também. Talvez então eles devessem ser purificados primeiro. Por isso que nas 2 primeiras vezes Deus permitiu que eles fossem derrotados. Na terceira, depois de oração, depois de jejum, depois de chorarem diante de Deus, é que Deus promete a vitória. E aí eu lembro de Mateus 7, 3 e 4. É o texto em que Jesus fala que nós temos que primeiro tirar o cisco do nosso olho, para tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Ele não está dizendo que não é para fazer isso, ele está dizendo que é para tirar o cisco do olho do irmão, mas primeiro limpa o seu. Não adianta você tentar limpar o do outro se o seu não está limpo. A mesma coisa que por isso que eu falei lá no começo, olha o sujo falando mal lavado, porque eles queriam castigar os benjamitas, mas eles também mereciam castigo. Então, Deus só deu a vitória para eles depois que eles se contristaram diante dele. Bom, sobraram então, depois da derrota de Benjamim, apenas 600 homens de Benjamim. E aí Israel queima as cidades em volta, destrói a região, as plantações em volta, e esses 600 homens fogem. E não é só que eles destroem tudo, eles matam as mulheres, eles matam as crianças. Só sobram esses 600 homens da tribo de Benjamim. Por isso que Saul vai falar depois, para o profeta Samuel, mas eu sou o menor, da menor família, da menor tribo. Que nesse momento Benjamim é a menor tribo. O rescaldo da situação. Eles tiveram problema. E eu coloquei como o problema das atitudes precipitadas. Porque depois do ocorrido, fica um problemão para consertar. Eles destruíram uma tribo de Israel. Por causa do desejo de vingança, por causa da autoridade deles, eles destruíram uma tribo inteira. E aí, como é que fica? Não é só o remorso deles terem destruído. Isso traz problemas políticos, porque no futuro outras tribos vão ter medo disso ou vão se revoltar contra eles. Quer dizer, gera uma instabilidade política isso que eles fizeram. Então eles têm que arranjar mulheres para os benjamitas para que a tribo permaneça. Vocês lembram que eu já falei uma vez aqui sobre nós tomarmos cuidado com os pecados que nós cometemos, porque nem sempre dá para consertar. Se você conta uma mentira, você tem que ir lá e consertar a mentira. Se você faz uma fofoca, você tem que ir lá e desfazer a fofoca. Mas se você matou alguém, como é que você vai trazer a pessoa de volta? Se você aleijou alguém, como é que você vai fazer a pessoa ser sã, perfeita novamente? Se você contrair uma doença que não tem cura, como é que você vai ser curado? Pode ser que Deus, a sua misericórdia, cure. Pode ser que Deus, a sua misericórdia, ressuscite. Mas aí eu pergunto, por que ele faria isso? Você tem que viver com a consequência do seu pecado. Essa é uma das consequências. Eles não pensaram no que estavam fazendo, que tinha outros jeitos de resolver o negócio, e ficar com o problemão na mão. O problema das atitudes precipitadas começa quando a gente esquece que nós somos pecadores. 1 João 1, de 8 a 10, diz que nós temos que reconhecer os nossos pecados. Se nós dissemos que não temos pecados, nós fazemos Deus mentiroso. Todos nós temos pecados, ou somos pecadores. Esquecer que nós somos pecadores nos leva a não vigiar, porque a gente acha que não vai cair em pecado, porque a gente acha que não vai errar. Então, esses textos de Provérbios aí são textos que falam sobre cuidar da língua, cuidar daquilo que você fala, não falar precipitadamente. O 23, 11 eu sempre lembro, confundo o 11 com o 15. No 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo.
Versículo 15. A longanimidade persuade o príncipe, a língua branda esmaga os ossos. São versículos que estão dizendo para a gente tomar cuidado, para não sermos precipitados no que falamos e no que fazemos. Mas quando a gente esquece que a gente é pecador, a gente acaba se precipitando, a gente acaba não vigiando. E aí termina por nós agirmos errados. Eu gosto desse versículo, meu pai sempre diz que a Bíblia ensina a fazer manteiga. Provérbios 30, 33. Porque o bater do leite produz manteiga. E bater no nariz produz sangue. E o incentivar a ira produz contendas. Uma relação de causalidade aqui. Assim como bater o leite produz manteiga, se você socar o nariz de alguém vai sangrar. E se você continuar agitando a briga, ou agitando a ira, ou não tratar a ira, você vai ter uma contenda, você vai ter uma briga, uma discussão. Então, esquecemos que somos pecadores e não vigiarmos, termina por nós agirmos errado. Foi o que aconteceu com o povo aqui. O que obriga a uma reparação. Mateus 5, 23 e 24. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa o sacrifício e vai lá se ajustar com o seu irmão. E às vezes se ajustar com o seu irmão é tão difícil. Porque para ajustar o irmão você vai ter que reconhecer que estava errado. E reconhecer que você estava errado, você vai ter que reconhecer que estava errado diante de todos. Porque para todo mundo você já passou a impressão de que você estava certo e o outro é que estava errado. E aí? Então obriga uma reparação. E o problema do pecado é justamente esse. Nem sempre dá para fazer a reparação depois. Enfim, a questão deles é que eles vão ter que tomar uma atitude bem drástica aí. Eles têm que arranjar mulheres para esses 600 homens. Só que eles fizeram uma conjuração lá no começo, lembra? De que ninguém podia nem dar mulher, nem tomar mulher dos benjamitas, e todas as mulheres que fossem, toda a tribo que não fosse para a guerra também seria destruída. Então eles se veem com um problema na mão porque eles falaram precipitadamente, né? Provérbios também tem um versículo que diz: precipitado é falar o voto e depois verificar que não tem como realizar o voto. Aí o que eles fazem? Eles tentam descobrir quem foi a única cidade que não foi lá. Jabes, Gileade. Aliás, é uma cidade histórica também que vai aparecer de novo na Bíblia em condições assim terríveis. Eles vão até Jabes, Gileade, destroem a cidade. Aí lembra que eu falei que eles são igual aos benjamitas? Eles vão lá, eles matam os homens, como castigo por não terem ido à guerra, matam as mulheres casadas, as mulheres que já tiveram filhos, e matam as crianças. E deixam só as mulheres virgens. E aí nesse meio aí você pode entender, mulher virgem de 13 para cima. Quem não casou, não teve filho, é virgem, eles pegaram. Só que só tinha 200. Só tinha 400. Faltava mais 200 ainda. Mas olha só, a precipitação deles já causou praticamente a destruição de uma tribo, já causou a destruição de uma cidade, morte de pessoas inocentes. E aí, para mostrar que o negócio estava errado mesmo, eles sugerem o sequestro de 200 virgens que saem dançando numa festa a Jeová em Siló. Só que essa festa não é uma festa oficial, é uma festa pagã. Não é uma festa da tenda do tabernáculo, não é uma festa dos sacerdotes. É uma festa que o povo ali fazia, porque pensava que era assim que tinha que adorar a Deus. E aí então eles mandam os 200 benjamitas irem lá para essa festa. E quando as virgens saem dançando, eram virgens de todas as tribos de Israel, saem dançando ali, eles sequestram 200 virgens para eles. Os pais vão reclamar, mas as tribos já tinham entrado num acordo. Olha, se houvesse reclamação, eles diriam para esquecer o assunto. E é o que acontece. Então, os 600 homens de Benjamim conseguem, então, suas 600 esposas. E assim termina assim mesmo, a lamentável história do período do juiz. Na verdade, termina com adágio, né? Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais correto. Termina assim. Eu contei
ler a história mais ou menos corrida, com os detalhes principais, mostrando os erros deles, porque a ênfase que eu queria dar era justamente na falta de ensino. Essas duas histórias têm dois levitas envolvidos. E esses dois sujeitos eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Mas não só eles não ensinavam, como eles faziam coisa errada. Não sei até que ponto eles estavam distantes do centro da tenda do tabernáculo, que era onde estava o sumo sacerdote, para não conhecerem a lei de Moisés. Mas o fato é que lá em Israel, nesse período de juízes, tinha todos esses pecados aqui. E muitos mais, claro. Mas é que esses aí eram os principais que geram outros pecados. O povo de Israel misturava os conceitos. Total falta de estudo da palavra de Deus. Total falta de conhecimento. Porque não se mistura conceitos. É mais ou menos como um espírito estudar os evangelhos que são contra a reencarnação. Mas só que eles fazem isso. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui no YouTube, de repente depois dessa igreja, vocês cortam e editam aí. Mas há essa confusão de conceitos totalmente contrários. Só que a gente também vê as pessoas tendo comportamentos religiosos errados por não conhecerem a sua própria religião. Costumo dizer para algumas pessoas de algumas religiões por aí que, se dependesse da religião delas, elas já estavam no inferno, porque elas não estão cumprindo nada da religião delas. Elas misturam evangélicos com católicos, com espíritas, com religiões de raiz africana, tudo porque não conhecem. Mas tem um outro pecado que vai perdurar pela história de Israel, que eles adoravam Jeová de maneira errada. Que uma coisa é você adorar os pagãos, os deuses pagãos. Outra coisa é você adorar Jeová de maneira errada. Esse é o principal pecado de Israel. Jeová era o Deus deles. Mas aí eles pegavam coisas das outras religiões e misturavam na religião de Jeová. E diziam que era coisa de Jeová. O exemplo clássico disso é o rei Jeroboão, que fabrica 2 bezerros de ouro, um em Betel, um outro em Dan, no norte, constrói templos e fala, esse aqui é Jeová. Ele estava misturando as religiões ali. E esse é o pecado que ele fez Israel pecar. Então eles atribuíam também aos deuses pagãos ações de Jeová. Quer dizer, se atribuir o nome de Jeová a deuses pagãos era fácil, atribuir o que Jeová fazia ao que os deuses pagãos deveriam ter feito, era simples. Em vez de dizer que foi Jeová que fez, eles diziam, não, foi Baal que fez. Foi Mamon que fez, foi Moloque que fez, foi Astarote que fez. Eles também construíam templos e altares pagãos. A história de Mica mostra isso claramente. Misturavam costumes pagãos a festas religiosas, que foi aquela festa em Siló, de onde eles raptaram as 200 virgens, que era uma festa pagã, mas misturada no conceito religioso de Jeová. Eles também adquiriram hábitos pagãos. Nós vimos, não sei qual dos irmãos que deu aula sobre o Abimeleque. Abimeleque é fruto do paganismo de Gideão, um dos heróis da fé. Paganismo porque não porque ele adorava deuses pagãos, mas porque ele tinha costumes pagãos. Que ele tinha 70 mulheres, 70 concubinas. Abimeleque era filho de uma. E dá todo aquele problema ali. Sansão ia atrás de mulheres estrangeiras. E aí nós temos esse levita, que deveria ensinar a palavra de Deus, tendo uma concubina. E tratando a concubina do jeito que ele tratou. São hábitos pagãos. E aí, claro, os responsáveis pelo ensino estavam corrompidos. Eles ensinavam o que queriam, manipulavam a religião. Bem parecido com os dias de hoje, né? Não é nada diferente, nada de estranho. Porque é o que as pessoas fazem hoje. Manipulam a religião conforme a sua vontade. Se em determinado momento alguma coisa é do seu interesse, ela faz, ela prega, ela até briga por aquilo. Se em algum outro momento o contrário é do interesse dela, ela esquece o que ela falou antes e faz aquilo que é o contrário. Nós temos muitos estudos sobre as religiões em que é mostrado um discurso manipulador dos pregadores para fazer com que o povo dê mais dinheiro, para fazer com que o povo frequente. Um caso mais claro sobre isso, sobre essa manipulação,
Que a gente pensa que é coisa lá dos anos 80, anos 90, né? Lá dos antigos que a gente ouvia falar, do tal do G12 e um monte de outras coisas. Mas tem na HBO Max um documentário sobre uma igreja e o grande crescimento que essa igreja teve e as coisas erradas que aconteceram ali. E por que agora essa igreja deu uma subida. Depois eu posso falar para vocês, se vocês quiserem. É de uma igreja famosa, uma igreja de jovens famosa, lá da Austrália. Assistam, se vocês puderem ver esse documentário, vocês vão ver como o discurso, desde o começo, foi feito com a intenção de manipular as pessoas. É uma coisa terrível o que os líderes religiosos fazem. Agora, eu aprendi na escola o seguinte, sempre me disseram isso sobre a ditadura. Eu nasci já pegando o amolecimento da ditadura, né, que eu sou dos anos 70. A ditadura acabou lá no meio dos anos 80. Eu sempre vi na escola o seguinte, que o pessoal da ditadura não queria que o povo aprendesse porque era mais fácil de controlar o povo. Esse era o discurso que era passado para mim na escola. Numa escola evangélica. Numa escola tradicional. Escola batista. E isso ficou na minha cabeça. Mas depois eu percebi que, na verdade, isso não é um atributo só da ditadura. Na verdade, esse é um atributo de todo aquele que quer manipular um grupo de pessoas. É mais fácil manipular quando há desconhecimento, quando há ignorância. Seja do que for, seja da interpretação, seja dos fatos. Porque antigamente, na década de 90, eu ganhava tudo quanto era concurso bíblico. Eu conhecia a Bíblia. Então, o que havia de manipulação era em termos de teologia, de doutrina. O pessoal não estudava, então o sujeito fazia lá um malabarismo teológico, um malabarismo filosófico e conseguia basear a ideia dele na Bíblia. Aí você tinha que estudar teologia, então para não ser manipulado. Mas, dos anos 2000 para cá, o que eu tenho percebido é que, na verdade, as pessoas são manipuladas não é porque não conhecem teologia, é porque sequer leram a Bíblia. Ficou famoso um meme de um vídeo antigo de um sujeito que foi pregar e, empolgado pela música que foi cantada, ele começou a falar do servo de Deus forte e valoroso chamado Tanal. Muita gente desconfia que o cara fez de propósito só para falar de heresia, mas quem assiste o vídeo todo e vê a pregação toda percebe, não, o cara realmente achou que Danal era o personagem da Bíblia. Eu me pergunto que tipo de pregação o cara tinha preparado para aquele congresso ali. Mas por incrível que pareça, eu já encontrei vários pregando assim, lançando ideias, achando que aquilo está na Bíblia e não está. Uma coisa é a gente se confundir com números, com nomes, com dados, como por exemplo agora, eu falei das 70 concubinas de Gideão, eu estou na dúvida. Eu já li muitas vezes e eu sei que ele tinha 70 filhos. Então talvez eu esteja confundindo os números. Às vezes numa pregação a gente fica nervoso, cansado, com a garganta seca, a gente troca Pedro por Paulo. A gente sabe o que está falando. Foi ali só uma confusão do momento. Agora, o cara criar uma doutrina em cima de um fato da Bíblia que não existe e enganar muitas pessoas e as pessoas acharem que aquilo lá é bíblico, é por isso que as pessoas estão sendo manipuladas, porque elas não conhecem a Bíblia. Por isso eu coloquei no título aqui, que é o problema da falta de ensino. Quanto menos as igrejas tiverem escola bíblica, desde pequenininho, mais fácil vai ser para no futuro elas serem manipuladas pelos líderes religiosos. Porque elas não vão ter nem o que pensar. Não é nem a questão de que os pais não vão poder proteger. O indivíduo em si, ele não vai ter conteúdo na cabeça para poder discutir, para poder refutar, para poder pelo menos raciocinar sobre o que está sendo dito. Sr. Paulo, e no momento que o senhor está num estudo, num local onde o senhor vê que a palavra não é coerente, o que o senhor acha que é interessante fazer? Fala ou fica quieto? Dependendo do que for falado. Porque às vezes tem coisas que são faladas que a gente percebe que é só uma confusão que a pessoa cometeu, ou é só um pouquinho da falta de conhecimento. Outras coisas são mais graves. Dependendo do que for falado, se for gravíssimo, tem que levantar e tem que fazer uma parte. Olha, mas aqui está.
O problema é que eu já vi isso acontecer. A pessoa falar uma besteira muito grande, alguém levantar a mão e corrigir. Só que ela foi refutada. A pessoa que corrigiu estava certa, só que ela foi refutada. Por quê? Porque ela ouviu falar. E ela ouviu falar certo, mas ela não sabia onde estava na Bíblia. Então também é uma questão muito séria. Se você não tiver certeza do que você vai falar, e se você não tiver como provar que está na Bíblia, não tiver os argumentos certos, mesmo que você seja certo, na hora que você levanta para refutar, o outro pode inverter, porque você tem que estar com uma base bem sólida para refutar. Eu sempre aconselho o seguinte: faça como o Prisciliato, que ouviram a pregação de Apolo e viram que estava faltando alguma coisinha na pregação de Apolo, que nunca tinha sequer ouvido falar do Espírito Santo, mas estava pregando certo. Eles pegaram ele de canto, explicaram para Apolo como era o negócio do Espírito Santo, e Apolo, que era de fato o servo de Deus, aceitou cordialmente a repreensão e o ensino. Então faça isso. Se a pessoa que você está corrigindo for crente de verdade, ela vai aceitar. Se não for crente de verdade, ao puxar ela de canto, você evita a confusão. Você vai ser discreto, você evita até constranger a pessoa. Ela, no mínimo, vai ser grata a você porque você teve essa delicadeza, essa gentileza com ela. Porque eu também já vi coisas. Eu vi uma igreja, o sujeito, a igreja cantando, solta o cabo segura na mão de Deus, e um diácono muito deselegante, levantando lá no fundo: isso está errado, isso não pode, não é Deus não somos nós que seguramos a mão de Deus, é Deus que segura a nossa mão. Causou um rebuliço na igreja, no final ele nem ficou na igreja. Ele tinha suas razões, podemos interpretar assim, mas também podemos interpretar de outro jeito. Não valia a pena ele fazer aquela confusão, ele causou uma confusão ali desnecessária. Então, se a pessoa for crente, por pior que seja a besteira que ela está falando, se você chegar nela com delicadeza, com gentileza de canto para corrigir, ela vai aceitar. Se ela não aceitar, você fez o seu papel, no mínimo você não causou constrangimento a ela e nem causou confusão na igreja. Eu aconselho sempre a fazer isso. Se ela for crente, ela vai se corrigir. Na próxima oportunidade, ela vai falar: irmãos, eu falei uma besteira muito grande lá atrás, não era assim, o que está certo é isso, que a irmã lá fulana falou. Mas tem que ser corrigido, não pode se perder a oportunidade. Eu só aconselho a não criarem confusão por causa disso. Bem? Então, vamos entrar na próxima aula do livro de Ruth, que é uma história do período de Juízes. O período de Juízes não acabou, acabou o livro de Juízes. O livro de Ruth também traz algumas coisas desse período. Bem? O tempo já estourou. Vamos ficar de pé, vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra, te agradecemos por essa manhã agradável que está fazendo, e pedimos agora, Senhor Deus, que Tu nos ajude, para que nós sejamos vigilantes, para que nós estejamos dando importância ao ensino, tanto na igreja quanto em nossas casas, para que, Senhor Deus, nossas próximas gerações não cometam os mesmos erros que nós, para que as próximas gerações possam ter, Senhor Deus, uma visão mais aprofundada da Tua Palavra e da Tua vontade. Ó Deus, pedimos também que agora no culto sejamos edificados e sejamos abençoados na comunhão, na palavra e no dividir do pão.